Fala pessoal, tudo bem? Chegou a hora de nós estudarmos a moral, certo? A moral, ela tem a ver com a conduta, ok? Professor, o meu edital aqui não está cobrando moral, só está cobrando ética. Vamos recordar qual é o conceito de ética? Ética é o estudo do comportamento, né, dos homens na sociedade, das pessoas, dos indivíduos. O que traz esse comportamento? São os valores morais, os princípios morais, a moral propriamente dita. Ou seja, a ética é o estudo da moral. Claro que é. Por isso é imprescindível o estudo da moral. E eu vou além disso. A ética é a teoria, a reflexão, é a filosofia, são os estudos. Agora me responda, dentro da administração pública, nós estamos envolvidos mais com estudos ou mais com conduta, com a prática, com as ações tomadas? Com certeza com esse. Eis aí que, de fato, os códigos de conduta, os códigos de ética que nós temos na nossa instituição, elas vão trazer para nós regras de conduta, regras de convivência. E regra de conduta, regra de convivência, né? Normas positivadas, regras que são ali autoimpositivas, tem a ver com a moral. Nós vamos estudar a partir de agora os aspectos acerca disso, né? Na verdade, todos os aspectos possíveis. A gente vai fazer questões de prova aqui também, não todas que tem no material, porque são várias, então a gente vai fazer algumas. Outra coisa que é interessante, essa distinção que a gente está tendo um capítulo aqui só da moral, ela é somente para fins didáticos. Porque a gente até chegou a falar outrora aí dos termos juntos. Quando falamos ali das origens, quando falamos, por exemplo, ali dos conceitos iniciais de ética. Então agora vem o capítulo próprio da moral para solidificar, para consolidar o seu entendimento e não deixar nenhuma questão de prova para trás. Então, o que a gente pode conceituar como moral? Vamos ver se vocês estão afiados, vamos ver se vocês recordam. Tá? Vamos começar do básico. Da onde que vem o termo? Tá? De onde que vem o termo? Nós podemos ter o termo ali derivado do latim, como é aceito, certo? Majoritariamente aceito. E nós vamos ter ali mos ou mores. Os dois são aceitos. O princípio básico que nós temos, a ideia básica do que é moral, é justamente, ela tem a ver com comportamento. Comportamento. Esse comportamento, ele vai além. Tá? Ele tem aqui algumas derivações. A gente pode falar costumes, nós temos tradição, temos cultura, temos regras, tabus e mais um monte de conceituações que nós podemos ter. Certo? Esses são os pontos básicos da moral. Outro ponto relevantíssimo, que a moral, ela é temporal. Quando a gente fala que ela é temporal, ela é, portanto, relativa também. Eu posso afirmar que a moral, ela é, por exemplo, sei lá, ela é setorial, por exemplo? Posso falar que ela é setorial? Como assim? Ela depende, né, depende do quê? Do grupo, da sociedade. Sociedade que ela está sendo estudada, que ela está sendo praticada. Né? Ela seria territorial, por exemplo, nesse aspecto. Por quê? Porque a ética, a moral é o conjunto de regras de conduta que são aceitas em determinado tempo, ou seja, em determinada época, por determinada sociedade, ou seja, por determinado grupo de pessoas. E aí nós podemos ter dentro da mesma época condutas aceitas
e condutas não aceitas por outro grupo. Não temos isso? Claro que sim. São comportamento, é um comportamento que é analisado, que é estudo, que é tudo isso. Por isso eu ressalto, dentro da administração pública, tanto faz se é direta ou indireta, a questão ética envolvida é a da moral. São as condutas que são aceitas ou não aceitas pelo grupo. E além do mais, isso passa inclusive, né, somente o conceito de moral. Porque daí nós vamos ter o grupo, por exemplo, o servidor público federal. Nós temos um código de ética, que basicamente seria o mais corretamente chamado de código de conduta. Ele traz regras que são aceitas internamente e que são aceitas externamente pela sociedade, pela coletividade no qual ela deve ser praticada. Então, a moral, ela traz regras de conduta positivadas, normativas e impositivas de observância obrigatória por aquele grupo de servidores. Uma das máximas do Decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Civil do Poder Executivo Federal, é aquele que a função pública se integra à vida privada do servidor, ou seja, os atos da sua vida particular poderão influenciar positivamente ou negativamente na sua função pública, certo? É uma das máximas que nós temos. Outra máxima, outra conduta que é regulada pelo esse decreto. Qual? A finalidade da administração pública é sempre o bem comum. Então, todas as condutas, todos os atos daqueles que estão ali com, né, a coisa pública, que mexem com a coisa pública, elas devem ser voltadas para, as condutas devem ser voltadas para o bem comum. Mas esses são valores do Decreto 1171. Só que isso, quando você vai fazer alguns concursos, muito embora às vezes não tenha sequer o código de ética previsto, ele tem essas mesmas perguntas nesses contextos. A maioria são essas. O bem comum, tá? E que os atos particulares, eles se integram à vida pública do servidor. Basicamente isso. E, na verdade, essas são ideias, são valores, são regras que eles são multiplicados pela grande maioria de códigos de ética. Como eu trabalho com vários deles, a gente sempre observa a mesma regra na maioria deles, né? Com textos diferentes, com abrangência diferente. Mas então, a questão, eu diria, a ética no serviço público, ela está mais ligada à moral de fato do que à ética propriamente dita. Ok? Então, é nesse escopo que nós vamos estudar aqui. Tá joia? Olha só, trouxe o conceito do Aranha, aqui ele fala o seguinte: a moral é o conjunto das regras de conduta admitidas, olha só, em determinada época, certo? Determinada época, por um grupo de homens, ou seja, por uma sociedade em específico. E outra coisa interessante que ele fala para nós aqui, ó, moral é o conjunto de regras. Regras do quê? De condutas. Condutas essas quais? Que são aceitas nesse período e por essas pessoas. Ele complementa. Nesse sentido, o homem moral é aquele que age bem ou mal na medida que acata ou transgride as regras do grupo. A ética ou filosofia moral é a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão, tá vendo? Reforçando a ideia do estudo, do pensamento, da reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam aí a vida moral, que é regido por isso aqui. Essa reflexão pode seguir as mais diversas direções, dependendo da concepção do homem que se toma como ponto de partida. Revisando a questão da evolução histórica da ética. Eu já comentei com vocês que a reflexão, o estudo ela é feita ainda, por filósofos que estudam a sociedade do seu tempo. Então, Aristóteles fez lá o estudo da sociedade dele,
Sêneca, da sociedade dele, Santo Agostinho, Kant, Stuart Mills, John Locke, todos eles foram filósofos que estudaram a sociedade do seu tempo. Estudaram o quê? As condutas daquela sociedade. Por isso que é uma reflexão, ela muda a depender, e nós temos aí diversas teorias éticas. Não temos isso? Diversas teorias éticas. Aliás, né, dentro da administração pública, dentro do código de ética, o que a gente tem? Ética de responsabilidade, que vai responsabilizar, vai dar regras para aqueles administradores, para aquelas pessoas que administram ou para os servidores. Outra ideia, ética do utilitarismo, que é aquela que é útil, ou seja, beneficia a sociedade, é bem para o maior número de pessoas, ou seja, beneficia a coletividade. E diversas outras correntes. Porque as condutas, a depender do tempo e da sociedade, do grupo que está sendo estudado, nós vamos ter ali estudos que vão trazer coisas diferentes. O que nós temos hoje, né? Nós estamos vivenciando várias alterações importantes. Veja, eu me lembro muito bem que quando eu era um menino, 10 anos ali, mais ou menos, eu morava na cidade de mais ou menos ali, acho que 80 mil habitantes, no interior do Paraná. Acho que tinha menos, né? A cidade é chamada Toledo, no Paraná. Eu morei em várias outras, mas eu lembro dessa. Então nós pegávamos, tínhamos que naquela época, para assistir bons filmes, o que a gente fazia? A gente alugava os filmes, né, na locadora. Fita, né? Fita o quê? Fita VHS. Isso eu lembro que ficava muito longe, mas eu ia de bike tranquilamente. Nós não tínhamos uma sociedade tão perigosa como nós temos hoje. Então, naquele tempo, né, nós pegávamos e devolvíamos a fita. E aí, se você não devolvesse a fita rebobinada, você tinha que pagar uma multinha, né? Enfim. Por quê? Porque era uma conduta ali aceita pelas pessoas de quando você locasse um filme, ele estivesse no início. Sabe aquela ideia? Sujou, limpe, tirou do lugar, coloque de volta? Depois de um tempo, a gente passou a alugar, sabe o quê? DVD. Depois do DVD, você não precisava rebobinar nada, então já era mais fácil. Depois veio a época do Blu-ray. Nós tivemos a era do CD também. Se você emprestava um CD de alguém, era mais sensível que o vinil. Então você tinha que cuidar para não estragar, para não riscar. Aquilo lá. Então era uma conduta que a gente aceitava. Eu, durante muito tempo, também utilizei muita fita cassete para música e tal. E nesse período, né, o que começou a acontecer? Ali, a pirataria. Depois que a gente teve aí a era do DVD, principalmente. Era muito fácil, era muito barato. E ali nós podíamos, e nesse período eu já morava em outra cidade, Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai. Pergunta se alguma vez eu comprei um DVD pirata. Não, quando eu queria, eu ia até a locadora e alugava. Que às vezes era quase o mesmo preço que você comprar um DVD pirata lá. É a mesma coisa hoje. Passando um filme no cinema. Tem vários sites que você pode baixar filme pirata. Por mais que a qualidade não seja muito boa, mas dá para assistir um filme. E aí, você vai fazer isso ou não? São questões do nosso tempo, questões éticas que influenciam. Ah, mas é crime baixar o filme e assistir? Não. A pirataria ela é condenável se você piratear e obter lucro com ela. Você simplesmente pegar, se for usuário, né? Não é crime. Você pode receber uma multinha ali, mas aí é uma questão civil envolvida, não a questão criminal. Nós também vivemos aí, passando aí, né, quem é da minha idade, quem é da década de 80 aí, do início da década de 80,
nós vimos também o nascimento da câmera digital, E foi uma febre mundial a câmera digital. Quem é que tem câmera digital hoje? Tirando aí o pessoal profissional, que gosta de tirar uma foto mais profissional, né? Que tem aquelas DSR, DSL, DSLR. Mas ela durou 5, 6 anos isso. Então, nós estamos passando em uma sociedade que ela muda muito rapidamente, que até o conceito de modernidade líquida que nós temos, né, que nós estudamos aí no curso, que é muita, ela muda muito, é muito volátil, ela não tem uma forma definida. Então, as condutas, as regras que são aceitas, elas modificam muito rapidamente, né? Veja, nós temos aí vários grupos que nós estamos envolvidos. Vamos lá, eu tenho aqui um grupo de professores. Eu tenho o grupo da faculdade que eu pertenço. Os alunos. São ideias diferentes. Certo? Tem o grupo ali do condomínio no qual eu moro. Vários empresários, então a gente acaba conhecendo eles. Certo? Então você observa condutas diferentes. Por exemplo, eu fui morar num condomínio e fiz ali, né, questão de morar num bom condomínio, porque eu não gosto de barulho. E eu sempre morei, né, na periferia, nos bairros, e ali sempre tinha um vizinho com música alta. Isso sempre me incomodou. Eu falei, não, eu não quero mais viver no meio dessas regras que aceitam o vizinho até de madrugada, escutando, né, a gente chama aqui o vaneirão, as musiconas, o sertanejo. Eu não quero. Eu quero ir para um grupo mais seleto, em que tenha regras de convivência melhor. Veja, só aqui, nesses poucos exemplos que eu dei para você, nós temos diversas condutas, diversas regras que são aqui definidas por grupo de homens, por grupos, por coletivos diferentes. Eu tenho exemplo também do que era aceito antigamente, em determinada época, e hoje, né, nem tem mais essa ideia, porque caiu em desuso. Mas se tivesse, talvez estaria ainda assim? Acredito que sim. Então são vários aspectos a serem estudados, né? E vamos falar isso dentro da administração pública. A conduta que é aceita hoje para você ocupar um cargo efetivo, fazer concurso público. Até 88 não era preciso, hoje é preciso. Certo? Então nós temos muitas regras, muitas condutas que se alteram muito ao longo do tempo, ao longo do grupo no qual nós pertencemos. Então é bem relevante, né, aqui entender essa diferença que nós temos entre a ética, que é o estudo, é a reflexão, é a ciência, é o ramo da filosofia, que estuda o comportamento moral dos homens, estuda a conduta dos seres humanos nesse período. É isso que a gente vai fazer. Maravilha, né? Quadrix, já dá para fazer questão. Define-se a moral como um desdobramento da filosofia, cujos objetos de estudo são a ética, os diversos padrões públicos de conduta, suas razões e suas características. Muito simples. Por quê? Porque a questão, ela inverteu. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Define-se como ética, como desdobramento da filosofia, cujos objetos de estudo são o que? A moral. Ela só inverteu o conceito, mas tá errada, certo? Tem mais questão. A ética refere-se ao conjunto de conhecimentos advindos da análise do comportamento humano e dos valores morais, enquanto a moral tem por base as regras, a cultura e os costumes seguidos ordinariamente pelo homem comum. Lembra quando nós estudamos a etimologia das palavras, a origem desses termos? Então, nós temos também, nesse ponto aqui, né, uma bela revisão dos pontos. Eu nem preciso escrever, porque ele já colocou de forma extraordinária na questão. É uma questão, né, vamos começar aqui do princípio, é uma questão correta, e ela fala,
Tá? É um conjunto de conhecimentos. De onde que vem o conhecimento? Dos estudos, né? Advindos da análise do comportamento e dos valores morais. Então, é um estudo do comportamento humano. E a moral, né? Como é que a moral é moldada? Né? Por base nas regras, na cultura e nos costumes. Exatamente isso. Tá? A moral, vamos lá, ó, a moral, vou até escrever, ó. A moral, ela é formada pelo quê? A moral vai ser formada pela cultura, posso falar que ela vai ser formada pela cultura? Claro. Pelas regras que são impostas à sociedade? Sim. Pelos costumes? Sim. Também pelos tabus? Sim. Também pela tradição? Pelas tradições que são passadas de gerações para gerações? Sim. Tudo isso é passado. E isso aqui, ele é seguido pelas pessoas. As pessoas tratam isso como o quê? Como algo normativo, normas, né, da conduta que ele vai ter perante essa sociedade. Eu vou respeitar a tradição, vou respeitar os costumes, vou respeitar aqui as regras impostas por este grupo, por esta sociedade no qual eu estou inserido. Então aqui você já tem uma belíssima revisão de onde saiu a moral. Embora a gente já tenha passado algumas coisas, né? Tem mais uma questão. Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo no qual o indivíduo está inserido. Veja, a questão basicamente ela está igual à anterior. É a mesma coisa. Tá certinho aqui, sem problema algum. Então, senhoras e senhores, a moral ela é moldada. Vamos lá. A moral ela é moldada pelo meio social no qual o indivíduo está inserido. E nós temos ali várias, né? Qual que é o meio social? Família, escola, religião, amigos, temos também os meios de comunicação. Tudo isso molda a conduta, a moral do indivíduo. Desde a infância, então, o indivíduo ele está sendo bombardeado do quê? De regras. Cadê? De regras, de costumes, né? De uma cultura. Aliás, né, nós temos passado aí, né, entrado, nós estamos numa era, alguns teóricos defendem que nós estamos na cultura do consumismo agora. Cultura do consumo. Então é o quê? Você comprar. Você, para ser aceito na sociedade, não é mais pelo que você é, mas pelo que você tem. Então a cultura do consumo, ela é o desperdício e você cada vez consumindo mais. Cada ano trocando de telefone só porque mudou a versão dele. Que faz exatamente a mesma coisa que o anterior. Pode ser que em determinadas épocas nós tenhamos de fato um salto de qualidade do equipamento. Mas celulares mesmo, faz aí acho que 3 ou 4 anos que nós estamos com as mesmas funções, as mesmas coisas. Mas tem gente que todos os anos quer ter um modelo novo, certo? Por quê? Porque ele está passando por essa regra. Legal? E isso, né, essa questão aqui que eu estou pondo e que ela é moldada pelo meio social, ela é aquela ideia de Aristóteles. Aristóteles fala o seguinte: o homem é produto do meio. Porque Aristóteles fala o que pra gente? Ele fala que as virtudes morais ali, né? As virtudes do caráter, o caráter ele é moldado aqui pelo hábito.
E o hábito, ele é adquirido com a prática, com o tempo. Então, o indivíduo, na visão de Aristóteles, ele vai aprendendo, né, as suas virtudes morais. Ele é produto do meio. É aquele meio social, é aquele grupo familiar, é aquela religião, é aquela escola que vai moldar o caráter do indivíduo. Vai moldar suas virtudes, o que ele quer, o que ele aceita como positivo ou como negativo. Então é nesse aspecto que nós temos aí a moral. Questão CETEDRE 2023. É o conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade. O que é o conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo dentro da sociedade? Eu nem preciso terminar de ler. É ética ou moral? Moral. Conjunto de regras não é estudo, não é reflexão, é moral. Sem choro. Legal? Enfim, então nós vamos seguindo aqui o meio, né? Vamos lá, vamos voltar a essa ideia. Então nós somos produto do meio. Do meio. Qual meio a gente pode assinalar aqui? Então a gente viu, primeiro, né? A família. A família, ela serve aí, né? Como se fosse, por exemplo, uma bússola que vai orientar o indivíduo para praticamente a vida toda. Os laços emocionais, a convivência, certo? O respeito aí. Uma família no qual não se respeita os avós, os bisavós, esse indivíduo, né? Ele vai crescer e não vai respeitar os mais idosos, não vai ceder lugar ao ônibus, não vai ceder o seu banco para uma pessoa de mais idade sentar, porque o meio que ela foi moldado não valoriza, né, as pessoas de maior idade, com mais idade. É claro que a gente tem a escola, certo? A escola vai dando ali, né, um papel principalmente importante na formação de regras, espírito de cooperação, por exemplo, né? Vai aprender sobre igualdade, desigualdade, sobre a meritocracia. Né? Se estudar, você vai tirar notas melhores. Nós temos também os amigos, né? Os amigos, certo? Não podemos esquecer que nós temos a religião, a qual o indivíduo pertence. Temos, claro, os meios de comunicação. Temos os meios de comunicação. Então, tudo isso vai moldando. Você já deve ter ouvido aquele negócio. Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Homem é produto do meio. Mas isso vai muito além do que esse negócio de influência. É biológico do ser humano. O ser humano, ele tem ali intuitivamente a capacidade de, né, de forma ali instintiva, copiar os seus semelhantes. Então, se você está nesse meio, você passa a copiar as atitudes daquele meio. Um pai que briga e é bruto com o filho, esse filho vai ser bruto com os irmãos mais novos. Você foi moldado, porque ele está copiando. Não tem ali os coachings, né? Fala, olha, se você andar com 5 idiotas, você vai ser o 6º idiota. Se você andar com 5 milionários, muito possivelmente você vai ser o 6º milionário. Se andar com 5 aprovados em concurso, você vai ser o 6º aprovado. Se você andar com 5 pessoas que nunca passam em concurso, você possivelmente não vai ser aprovado, né? Essa é a ideia. Então nós temos alguns ditados populares que traduzem essa a ideia. Mas galera, essa questão da moral, ela não é reduzida ao aspecto social. Nós temos um termo aí, que é chamado também, que é interessante que você estude e conheça ele, que é chamado o processo de interiorização. Vamos lá.
Interiorização. O que diz esse conceito? Veja, a partir de que o ser humano vai evoluindo, vai amadurecendo, vivendo novas experiências, conhecendo, né, outros valores, outras pessoas, conhecendo outras crenças, ele passa talvez a refutar algumas coisas que não eram aceitas aqui. Ele passa num processo aqui de interiorização. E ele passa a se questionar se aquilo que ele pratica é de fato o ideal. Certo? Então ele não vai ser mais, ele vai continuar a sua influência. Mas ele próprio pode moldar. E aí tem aquele aspecto interessante. A moral é o quê? Como é que a gente fala? A moral, ela é mutável. E para o ser humano, nesse processo de interiorização, ele passa a mudar o que ele aceita ou deixa de aceitar. Certo? Então, é uma coisa bacana. Por exemplo, se o indivíduo começa a estudar determinados autores, vamos lá, ele começa a estudar Maquiavel. Antes que você tenha um conceito errado de Maquiavel, né, que o termo maquiavélico ele foi moldado, Maquiavel teve uma obra fantástica lá no ano de 1500, e tem muitos princípios que são aplicados pelos grandes gestores de negócio atualmente. Um dos grandes princípios que Maquiavel coloca é que você não pode ser bom o tempo todo. Nós acreditamos, né? Nós somos bons, nós somos honestos, nós somos probos. E nós agimos acreditando que as demais pessoas serão iguais nós. Quem nunca aí, né, por exemplo, sofreu uma desilusão amorosa, né, se dedicou à pessoa, depois descobriu que a pessoa era casada ou não queria nada com a pessoa. Então Maquiavel ensina que nós devemos ser retos, corretos, mas nós não podemos praticar a bondade sempre, né, ser aquela pessoa ingênua. Então nós temos que acreditar que os demais não vão agir igual a gente. E a administração pública, claramente, uma pessoa que sempre está desconfiando do seu cidadão, né, do seu povo. Porque ela vai ter a questão da burocracia. Se, por exemplo, eu trabalho no Poder Judiciário, a pessoa vai lá e ela tem que pagar mensalmente uma multa. Eu cuido dos acordos de não persecução penal. Então ela tem que pagar serviços comunitários e pagar uma multa lá que é estipulada. E essa pessoa, às vezes chegou a época lá, teve um caso bem interessante, inclusive. A pessoa não cumpriu, né? E aí eu entrei em contato, falei, ó, ele falou, não, é que eu fiquei doente. E aí eu preciso prorrogar. Falei, doença, motivo de força maior, tranquilo. Faz o seguinte, junta o atestado médico, junta o comprovante aí. Isso foi no ano de 2022, tá? Beleza, o cara, nossa, uma história super triste. O cara, sabe aquela ideia que o cara vai... É uma desgraça depois da outra? Nossa, não vou dizer que chorei, mas é uma história comovente. E aí o indivíduo juntou o atestado era de 2019. Tá? Era de 2019, então, ou seja, a própria administração pública é um claro exemplo que está sempre desconfiada. Ela é maquiavélica, ela nunca confia nas pessoas. Por isso que nós temos a burocracia, nós temos ali que provar as coisas, certo? Enfim, essa ideia que o ser humano vai evoluindo, ele vai melhorando, tá? Ele é muito boa, ele é muito interessante do aspecto sociológico e filosófico, mas não vamos adentrar a esses aspectos porque fugiria um pouco ao nosso objetivo de estudos aqui. Mas é interessante que você saiba, né? Saiba. Aí é interessante também a gente falar, né, da origem, tá? A origem da moral. De onde que vem a moral? Né? A moral. Da onde que tem a sua origem? Gente, a moral, ela é anterior ao direito. Certo? Mas hoje nós temos regras
que são do direito, baseada em regras morais, em valores morais. A moral não depende da lei, mas muitas leis são baseadas nos costumes, nas regras sociais. Então, antes nós temos uma regra social e depois nós temos a positivação dela. E eu sempre dou aquele exemplo. Se você escreve tudo em caixa alta, uma mensagem para alguém, se minha esposa manda para mim uma mensagem em caixa alta, eu já vou falar, caraca, o que eu fiz? O que foi que eu não fiz dessa vez que ela acha que eu fiz? Porque eu nunca faço nada errado, né? Nunca faço nada errado. E aí eu já vou ligar. E se não atender a gente, caraca, o coração parece que vai palpitar. Mas na verdade só estava com pressa. Como é costume dela, vocês não façam isso, é escrever mensagem no trânsito. Né? Ela não aprende, mas ela faz. Não pode, não façam isso em casa, crianças. E aí, às vezes ela não pode atender, tá lá o celular e tal. Então, é uma conduta aceita que nós não escrevemos em caixa alta. Você pode participar talvez de uma instituição que a instituição vai falar, olha, regra de conduta da empresa. Não mande mensagem em caixa alta. Ok. É uma conduta aceita, é uma regra já aceita socialmente, que está sendo positivada. Agora, internamente, no nosso exemplo, né? Mas, enfim, é interessante que você saiba desse aspecto também, que ele é anterior ao direito. Ou seja, remonta aos tempos mais primordiais da sociedade, antes mesmo do sistema legal, né? Algumas questões, inclusive, até culturais, instintivamente. Tem estudos para vocês terem ideia, né? Tem aquele ditado, um homem fala em média 4.000 palavras por dia. A mulher fala 8.000 palavras por dia. Mas você sabia que isso é fisiológico? Vamos pensar nos homens antigos, lá no Neandertal, enfim. Como é que era a divisão naquele tempo? O homem saía para caçar e a mulher ficava ali na caverna, cuidando, né, ali dos seus pares. O homem, se ele ficasse falando durante a caça, ele ia caçar alguma coisa? Vai pescar. Você que vai pescar, você vai lá, os caras passam, eu não gosto de pescar. Os caras passam o dia inteiro lá pescando em silêncio, sequer conversam, só lá, né? Segurando a varinha, esperando o peixe fisgar. Não conversam. Então, a ideia é essa. O homem não falava, senão ele ia morrer de fome, e seus pares também. Por outro lado, a mulher ficava na caverna, as mulheres. E elas tinham que fazer barulho para que não entrasse um animal de fora, ou alguém de fora, e atacassem eles. Então, quanto mais falasse, mais barulho, mais afugentava os predadores. Então, é uma questão evolucional dos seres humanos. Tá? E, de fato, tradicionalmente, a mulher gosta de falar mais. Eu adoro ouvir minha esposa falando. Né? Só não gosto do café da manhã. Às vezes eu gosto do silêncio. E ela está cheia de novidades para contar. Mas é normal, é uma questão cultural, é uma regra que nós temos dentro da sociedade. Né? Isso não é nem é por bem e por mal, isso é fisiológico, isso é evolução do ser humano, galera. Isso está nos livros, tá? Isso são estudos científicos que nós temos. Então essas regras, elas são, né, como eu disse, anteriores ao direito, elas remontam ali a questões mais antigas ainda. E evidentemente, né, que a ética e a moralidade, né, quando a gente fala de ética e moral, a gente não pode confundir. Muito embora elas estejam ali relacionadas, né, intimamente relacionadas e tal, elas não podem ser confundidas. Até porque, né, uma coisa é o estudo, outra coisa é a prática. Fechado? Então, nós não temos, para vocês terem ideia, não é a ética que estabelece as regras morais. Não é a ética que estabelece as regras morais. A ética
é a reflexão sobre essas regras morais. As regras morais, elas são criadas e estipuladas pela própria sociedade. Questão, né? Vou fazer questão já. Apesar de estritamente relacionadas, ética e moral não se confundem. No entanto, os princípios éticos pressupõem determinadas regras morais de comportamento. Princípios éticos não determinam, tá? O que determina aqui são os princípios morais. Morais e não princípios éticos. Tá? Ética é reflexão, é o estudo, certo? E aí, nesse ponto, né, ainda falando desses princípios que vai nos levar à questão aqui de ser anterior ao direito, né, a moral, elas não são consideradas leis, tá? A moral não é considerada lei, porque a moral, ela é subjetiva, né? Ela depende do indivíduo. Ok? Depende do indivíduo. Agora, a lei, aí sim, ela é objetiva. Ela pode ser interpretada, mas ela é objetiva. Lembra daquela máxima? Eu estou falando isso porque é interessante que você saiba o seguinte, dentro do direito administrativo, nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é imoral é ilegal. Isso está bastante ligado a essa questão, né, da subjetividade da moral e do cumprimento da lei, que ela tem que ser objetivo. Então, se a lei assim determina, assim nós precisamos determinar. Fechado? Bacana esse ponto aqui para vocês. Fizemos essa questão. Aqui tem mais uma questãozinha para a gente fechar esse bloco. O que é o conjunto de valores e regras de ações propostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como podem ser a família, as instituições educativas, a igreja, etc. Isso foi o que Foucault disse. Foucault disse isso. Tá? E o que ele trata? Veja, ações propostas aos grupos, tá? Por questões prescritivas, aparelhos prescritivos, quer dizer que nós temos normas a serem seguidas, e aí vem da família, vem da escola, vem da igreja. Nem precisa pensar muito. Moral. Moral. A escola do pensamento, designada como moral do caráter, de Aristóteles, compreende que os hábitos e costumes moldam a virtude e os vícios. O Aristóteles tinha a ideia, né, que a perfeição está no equilíbrio, a perfeição está no meio. Né? Se você faz de menos, é escassez. Se faz de mais, é vício. Então, você tem que manter, né, uma vida regada pelo equilíbrio. E veja, é o meio que você está envolvido que vai moldar as suas virtudes, as coisas boas, a bondade, a solidariedade e tal, e os seus vícios. Lembra que eu citei o vício do consumo? Nós estamos em uma sociedade com vício de costume. Vai fazer, não que eu tenha vício, esses dias tinha uma promoção, eu comprei 32 livros de uma vez só. Mas é que eu gosto de ler. Exagero? Claro, né? A cópia foi boa, digamos assim. Beleza? Ó, tá certinho essa questão aqui também. Tá joia? Para vocês anotarem. E mais uma para a gente fechar. A moral pode ser considerada como sendo a parte da filosofia que se dedica à reflexão sobre o comportamento humano, em especial os hábitos e o costume. O que é parte da filosofia? É a ética. Ética, tá? É a parte da ética, tá, galera? Importante termos essa distinção. Fechado? Eu vou encerrar esse bloco da moral aqui, a gente até acabou passando do tempo, mas a gente vai continuar falando da moral no próximo.